Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, o nosso vídeo de hoje é sobre a mensagem o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, que está aqui em Mateus capítulo 16, dos versículos 24 até o 28. É a nossa meditação de hoje, que diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, Pai Santo é o teu nome, Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que Jesus está falando aqui, irmãos? É que o homem nasce e ele tem a sua vida, né? É a vida da qual ele conhece, né? Da qual ele conhece, da qual ele, por tradição, os pais vivem a vida que leva, né? E cheia de costumes, cheia de tradição, cheia de muitas coisas, das quais ela era incompatível com o reino dos céus, né? Para que nossa alma possa entrar no céu, né? Embora Deus tenha dado ao homem livre-arbítrio, mas a condição para entrar no céu, ela começa exatamente onde Jesus, respondendo para Nicodemos, disse. Nicodemos era príncipe dos fariseus, né? E ele observava muito os feitos de Jesus, né? E ele teve no entendimento dele, né, que Jesus realmente era verdadeiramente o Filho de Deus, que fazia muitos milagres, e que ninguém podia fazer os milagres que Jesus fazia se Deus não fosse com ele, né? E aí ele foi procurar Jesus à noite. Por que ele foi procurar Jesus à noite? Porque ele era da seita, né, que ficava o tempo todo, né, fustigando Jesus, espreitando Jesus, né, com perguntas para tentar matá-lo Jesus. Ele pertencia a essa seita, né? E aí, mas ele, reconhecendo o poder que Jesus tinha, as coisas que Jesus fazia, que era vinda de Deus, né, foi procurar à noite, né, e perguntou para Jesus: Mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? Esta indagação, né, irmãos, está lá no Evangelho de João, capítulo 3. E Jesus respondeu para ele: Ao homem é necessário nascer de novo. Ou seja, se nós continuarmos exclusivamente com o nosso nascimento, né, sem nascer de novo, né, nós não herdaremos o reino dos céus, né? E qual é o novo nascimento e o que é o novo nascimento, né? É o batismo nas águas correntes. O homem nasce, quando ele é criança, até o 8º dia ele é apresentado, ele é levado na igreja e apresentado ao Senhor, né?
ali diante do santo altar, e a hora que ele completa a idade, que ele já tem um certo entendimento, que ele já tem discernimento do certo e do errado, aí ele é batizado. É o batismo do arrependimento, é o qual foi instituído por João Batista para abrir os caminhos do Senhor. Ou seja, Deus deu a João para fazer isto, para poder, para que o homem, na sua vida a seguir, todo homem e mulher que quiser dar o reino dos céus, passasse pelo novo nascimento, né? Então, a partir do momento que o homem, né, ele renuncia à sua própria cruz, né, e resolva seguir a Cristo, ele passa por esse processo todo, né? É o primeiro passo que ele dá para poder renunciar à sua própria cruz. Ele vê que a vida que ele está levando é uma vida que alimenta de forma prazerosa exclusivamente a carne, mas o espírito fica vazio, né? E nós precisamos alimentar o nosso espírito com as coisas que são do alto, não com as coisas que são de baixo, né? A carne se alimenta com as coisas aqui da terra, mas o espírito somente com coisas que vêm dos céus, né? Aí Jesus disse, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ou seja, nós precisamos amar a Cristo. Amar a Cristo, buscar umas coisas que são de cima e renunciar à nossa própria vida para viver uma vida de santificação da qual Cristo nos propõe, né? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, o homem nasce, estuda, cresce, forma e trabalha e ganha muito dinheiro em tudo aquilo que empreendem, né? Ele ganha muito dinheiro através da sua formação profissional, dos seus estudos, né? E sendo uma pessoa de bem, ele passa a ser bem sucedido também, né? Mas nada disso leva a alma do homem aos céus, né? O que leva a alma do homem aos céus é renunciar o mundo e o pecado, né? Como a gente nasce, a hora que a gente começa a ter um pouco de entendimento, a gente aprende a conhecer que existe céu e inferno. São as duas únicas portas que o homem pode entrar por uma delas. Ele não tem uma terceira opção, né? Ou ele renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Cristo e entra na porta dos céus, que é a porta estreita, né? É a porta estreita do caminho apertado, né? Ou o caminho estreito é a porta apertada, né? Ou então a porta larga, né? Ele vive uma vida dissoluta, né? Aonde ele goza de todas as delícias desse mundo da forma que ele queira, né? Da forma que ele queira, né? Só que com isto ele é impedido de entrar nos céus, né? Ele não tem como entrar nos céus praticando todas as obras, todas as concupiscências da carne, né? Todos os desejos carnais, né? Ele precisa renunciar ao mundo e ao pecado e viver uma vida de santificação, tomar a sua cruz e seguir a Cristo para poder herdar o reino dos céus, né? E Jesus continua dizendo, porque o Filho do Homem virá na sua glória, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras, ou seja, na colheita, na ceifa, né? No final da era, da presente era, né? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E quando Jesus disse isto aos apóstolos, né? Eles chegaram a cogitar que tinha ali um apóstolo que não morreria, né? E de modo que esse apóstolo, né? Eles já tinham assim uma desconfiança, né? Que era João, né? Porque era o apóstolo do amor, né? Ele estava sempre do lado de Jesus, né?
e Jesus tinha por ele um carinho especial, porque ele assim o tratava, né? João era o apóstolo do amor, né? E tanto é que foi o último apóstolo que morreu após a era de Cristo, né? Cerca de 90 anos depois de Cristo foi o último, né? Até que Jesus voltou para ele na ilha de Patmos, ele escreveu o livro de Apocalipse, né? E ele realmente viu isto, né? Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, né? Então não apenas João que foi o último que foi, mas muitos dos apóstolos, muitos deles, né, só morreram depois que a igreja de Cristo estava totalmente consolidada, o reino de Deus estava a todo vapor, né? Então, de modo que Jesus estava ali operando milagres, sinais, maravilhas e prodígios através dos apóstolos, né? O reino de Deus estava consolidado na terra, né? Estava implantado e estava indo muito bem, né? Então, de modo que tudo isso aconteceu, realmente muitos não morreram antes disso acontecer, né? Porque a igreja de Cristo não tinha ainda sido iniciada a abertura das igrejas, né? Por enquanto era Jesus e os apóstolos, e onde eles iam, ali juntava a multidão, né? E as verdadeiras igrejas de Cristo foram abertas pelos apóstolos, né? Através do novo nascimento, da nova e eterna aliança, através do Novo Testamento, né? Aí foi aberto as igrejas de Cristo, que é chamada o reino dos céus, é o reino de Deus. Em verdade vos digo, em verdade que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, ou seja, não morrerão antes, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, né? Então isso aconteceu de forma extraordinária, de forma maravilhosa, né? Com vários deles, principalmente com João, que o Senhor voltou para ele na ilha de Patmos ali, onde ele estava, que foi o último dos apóstolos que foi recolhido, né? E nós temos uma referência importante aqui, irmãos, em Marcos, né? Marcos, glória a Deus, elogios. Marcos, capítulo 8, versículo 34, né? Tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento. Morte, vergonha, zombaria, rejeição e renúncia pessoal. O homem e a mulher que renuncia à sua própria vida e toma a sua cruz e segue a Cristo, ele passa por todas essas humilhações. Ele passa por todas estas coisas. E ele passa calado. Ele não passa gemendo e chorando. Ele passa sorrindo e cantando, porque ele tem certeza da sua vitória. Ele sabe o que espera lá na frente. Por isso que o Senhor disse, se baterem no seu rosto do lado direito, dá também o outro lado para que bateu também. Não revida não. Você tomou um tapa no seu rosto do lado direito, dá também a outra face do lado esquerdo para que batam também nele, né? Se o teu inimigo te obrigar a ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Não revida não, não rejeita não discute não briga não, vai com ele, né? Vai com ele, né? Vai, porque eu te dou a recompensa, né? Eu te dou a recompensa. Não vinguei de vós mesmos. Eu sou a recompensa. Eu te dou a recompensa, né? Glória a Deus, aleluia. Então, o homem que toma a sua cruz e segue a Cristo, ele passa por essas coisas todas, né? A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento, morte, vergonha, zombaria, rejeição e renúncia pessoal, né? Renunciando o mundo e o pecado, né? Renunciando o mundo e o pecado. Quando o crente toma a sua cruz e segue a Cristo, ele nega a si mesmo, ou seja, é como se nós mesmos não existisse mais, ou seja, nós existimos, somos de carne e osso, estamos vivos e sabemos que sim, né? Mas nós não fazemos mais a nossa vontade.
e sim a vontade do Pai que está nos céus, através do que aprendemos na Bíblia Sagrada, por tudo aquilo que está escrito, né? E nós buscamos um perfeito entendimento, pedimos a Deus conhecimento e sabedoria e entendimento, e seguimos rigorosamente, cumprimos rigorosamente aquilo que está escrito, né? Então, por esse motivo, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Quando o crente toma sua cruz e segue a Cristo, ele nega a si mesmo. Então, por exemplo, a gente nega a nós mesmos e não fazemos mais a nossa vontade, sim a vontade daquele, né, daquele para quem nós vivemos, que é Cristo Jesus, né? Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. E decide abraçar 4 classes de lutas e sofrimento. Ou seja, a gente está preparado para abraçar essas 4 classes de lutas e sofrimento, porque nós temos certeza da nossa vitória. Nós sabemos o que nos espera. Vale a pena não cortar nenhum pedaço da nossa cruz e carregá-la inteira do tamanho que está indo, né? Do mesmo tamanho vale a pena a gente seguir com aquela cruz pesada, carregando, seguindo as pisadas de Cristo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Ou seja, decide abraçar 4 classes de lutas e sofrimentos. Lutar até o fim contra o pecado, crucificando suas próprias concupiscências. Ou seja, todo tipo de pecado, né? Que agrada a carne, que deixa a carne feliz. A gente evita todos eles, né? A gente evita todos eles, né? Tem que haver equilíbrio entre os nossos desejos carnais, né? E a vontade do Espírito, né? Para que haja santificação de corpo, alma e espírito. Então, nós vamos até um limite. Daquele limite nós temos plena consciência. O Espírito Santo de Deus que habita em nós fala, não, daí você não pode passar. E nós escutamos a voz do Espírito Santo e não passamos. Somos pessoas iguais a todos, de carne e osso, vivemos no mundo junto com todos, mas o Espírito Santo fala no nosso coração, essa consciência, não, daí você não pode passar. E nós obedecemos, ouvimos a voz do Espírito Santo e não passamos, tá certo, né? Lutar até o fim contra o pecado, crucificando suas próprias concupiscências, ou seja, as nossas próprias vontades. Lutar contra Satanás e os poderes das trevas, para estender o reino de Deus, né? Então, Efésios 6,10 está escrito, irmãos, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, os príncipes das hostes da maldade nos lugares celestiais, ou seja, Satanás e os seus adeptos, seus seguidores, todos aqueles que fazem a sua vontade. A nossa luta é 24 horas por dia contra Satanás, né? Lutar contra Satanás e os poderes das trevas para estender o reino de Deus, ou seja, vamos avante, rumo ao alvo, cada vez mais e mais, levando a palavra de Deus, né? Pregando o evangelho do reino, abrindo igrejas, fazendo cultos, vigílias, enfim, seguindo rumo ao alvo, né? Para cada vez mais e mais expandir o reino de Cristo, né? Lutar contra Satanás e os poderes das trevas para estender o reino de Deus, né? E enfrentar a hostilidade do adversário e das hostes infernais, porque o adversário, o inimigo é cruel, ele não tem, com ele não tem esse negócio não, né? Ele realmente parte para cima, né? E ele afronta, ele ofende, mas nós, com a graça que o Senhor tem nos dado, a gente leva a nossa cruz e enfrenta, nós repreendemos, determinamos em nome de Jesus, e ele cai por terra, e o caminho é livre e aberto para que nós possamos seguir em frente. Amém, irmãos? Né? Enfrentar a hostilidade do adversário e das hostes infernais, bem como a perseguição que surge por resistirmos aos falsos mestres que distorcem o verdadeiro evangelho, né? Então, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos crentes,
os falsos pregadores, né? Eles estão o tempo todo se opondo a nós, porque nós pregamos o evangelho genuíno, real e verdadeiro, a santificação do corpo, da alma e do espírito, a sã doutrina do Senhor, como está lá escrito lá em Deuteronômio 32. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, né? Então nós pregamos o evangelho do reino genuíno, real e verdadeiro, pregamos a sã doutrina do Senhor, pregamos a santificação do corpo, da alma e do espírito, pregamos contra o adultério, contra a prostituição, contra todo tipo de vício, enfim, tudo aquilo que não presta, né? E o falso mestre, o falso profeta, os falsos pastores, os falsos crentes, os falsos pregadores, eles fecham os olhos para todas essas coisas, porque eles querem ver a igreja deles lotada de gente, quer ver aquele oba-oba, aquela coisa toda, e eles não enxergam essas coisas, nenhuma dessas coisas. Ainda que enxergam, mas são falsos, não são verdadeiros, não são fiéis, são filhos do maligno, não são filhos verdadeiros, filhos de Deus. Aí a coisa roda e anda a bel prazer, né? Só que não há salvação para nenhum crente em nenhuma dessas igrejas. Todo crente desconcertado que vive nessas igrejas, ele está perdendo o tempo dele, está perdendo a salvação dele com toda certeza, e juntamente com ele, os pastores deles, os mestres, vão todos ser lançados no fogo do inferno com Satanás e os seus seguidores no dia da vinda do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bem como a perseguição que surge por resistirmos aos falsos mestres que distorcem o verdadeiro evangelho. Sofrer o opróbrio, sofrer o opróbrio, o ódio e o escárnio do mundo, por testificarmos com amor que suas obras são más, por separarmos-nos dele, moral e espiritualmente, e por rejeitarmos seus padrões e suas filosofias, né? Ou seja, por estas coisas todas, né, nós somos rejeitados pelo mundo, né? Nós somos rejeitados, né? Porque nós enfrentamos e testificamos com amor, né? Que suas obras são más, né? Nós jogamos na cara deles, falamos abertamente, falamos com ele, falamos com amor, mas falamos, como disse o próprio apóstolo Paulo: vai, exorta, ensina, repreende com amor. E assim nós fazemos a obra de Deus no dia a dia dessa forma, né? Por testificarmos com amor as obras, por separarmos-nos dele moral e espiritualmente, né? Porque nós não convivemos com essas pessoas, nem moralmente, nem espiritualmente. Graças a Deus por tudo isto, né? O Senhor tem nos dado graça, conhecimento, sabedoria, e nós temos fugido do pecado, né? Da presença do mal, como nos ordena a santa palavra de Deus. E por rejeitar os seus padrões e suas filosofias. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. E voltamos amanhã com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?